Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 27 de maio de 2024, oitava semana do Tempo Comum, segunda-feira. Cor litúrgica verde, santo do dia, Santo Agostinho de Cantuária, monge e missionário, século VI, Inglaterra. Pouco se sabe de Santo Agostinho de Cantuária, até ele surgir na Santa Igreja, mas vem de uma família nobre e abriu mão de toda a sua riqueza para dedicar-se completamente ao Santo Evangelho. Meu Senhor Deus, muito antes de se tornar missionário e conhecido, Santo Agostinho de Cantuária esteve em uma intensa e profunda intimidade com o Senhor. Assim que logo iniciou sua missão, obteve os frutos de conversão e santidade. A ti, Senhor, peço a mesma graça, ter uma vida interior tão íntima a ti, que transborde em obras de santificação e salvação para mim e para todo o povo que o Senhor nos confiar. Amém. Minha família é santa. Primeira leitura está em 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. E o primeiro Papa se dirige à igreja e nos fala: Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele já testifica que Cristo é Deus. Eu e o Pai somos um, né? Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, ou seja, ele nos regenerou. Então, todo aquele que acredita e aceita o batismo em nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a fórmula certa, direitinho, então ele nasce outra vez. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se mancha nem murcha, que é reservada para vós nos céus. Então, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor, pela ação do batismo, ele renasce, nasce outra vez, para a salvação, para uma vida reservada para nós no céu. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se no último tempo. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Então, provação sempre teremos, né? Sempre teremos provações, sempre ficaremos aflitos. Agora, é necessário viver esse mundo temporal, dando testemunho, glorificando a Deus. O motivo da nossa vida, por que nascemos? Primeiro, para conhecer Deus. Segundo, para amar a Deus. E terceiro, para servir a Deus. Mas teremos aflições, várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que ouro, perecível é a prova pelo fogo, né? Então, para você também provar o ouro, né, e a prata, você também tem que provar pelo fogo. Assim nós somos mais do que ouro e prata para o Senhor, e somos provados. E alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isto será para vós fonte de alegria, indizível e glória, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero novamente ler o versículo 8. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Nós amamos a Deus, né? Sem ver como os apóstolos viram o Senhor, sem o ver, ainda nele acreditais. Então, a exigência para a salvação é acreditar no Senhor Jesus. Então, a fé só vem depois que eu acredito. E acreditar é um processo que passa pela inteligência, passa pela constatação científica de, aí eu acredito. Eu não preciso de fé para saber que esse microfone que eu estou segurando na minha mão existe. Eu estou tocando nele.
Eu acredito que ele existe porque eu tenho constatação visual, tato, né? Eu posso ver o efeito que ele faz na gravação e tudo mais. Então, quando eu acredito numa coisa, é porque eu já constatei com as minhas limitações humanas, pela razão da fé, pela razão, razão da fé, eu acredito na existência de Jesus. Sem ver ainda, nele acreditais. Então, acreditar é o primeiro degrau da fé. Isso será para vós uma fonte de alegria. Uma alegria tão grande que não dá para dizer como é que é. Indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Quem crer no Senhor Jesus, crê na salvação eterna. Ele nos regenerou, ou seja, ele nos fez outra vez para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O salmo de hoje é o Salmo 110. O Senhor se lembra sempre da aliança. Sempre o Senhor vai se lembrar da aliança que fez conosco. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá de sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre da aliança. E nesta aliança com o Senhor, queremos consagrar os nossos filhos, a nossa família, tudo que temos e possuímos. Queremos glorificar a Deus, entregar ao Senhor e colocar tudo que somos e temos a serviço do Santo Evangelho. Amém. Evangelho está em Marcos, capítulo 10, de 17 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Ou seja, Jesus estava confirmando o que aquele jovem rico estava falando, bom mestre, né? E o Senhor falou: Só Deus é bom. Mas o jovem rico ele afirma: Bom mestre. Então Jesus fala: Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, né? Dando a resposta para aquele jovem que perguntou o que devo fazer para me salvar. Jesus responde: Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ele pensava consigo mesmo, né? Se é só cumprir os mandamentos, então eu já estou salvo, né? Jesus olhou para ele com amor e disse: Por que ele olha com amor? Porque aquele jovem rico estava procurando Jesus e o respeitava, e o aceitava, e acreditava nele. Só uma coisa te falta, jovem rico. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Tem alguma corrente modernista, principalmente da teologia da libertação, que evidencia a pobreza, né? Parece que é como se a pobreza talvez não fosse algo tão ruim, tão perverso, que contradiz o Evangelho. Jesus convida agora esse jovem rico a abandonar tudo, a entregar a sua riqueza, né? Distribuir aos pobres e se tornar um pobre. O grande santo de hoje, o Santo Agostinho de Cantuária, ele era nobre, da nobreza inglesa, abriu mão de tudo, tornou-se pobre para evangelizar. O São Francisco, como nós conhecemos também,
São Francisco, um homem rico, né, de riqueza incalculável, mas também abriu mão de tudo. Até as vestes do corpo ele doou. Tornou-se pobre e vivia de esmola. Então, esse sentido da pobreza, esse sentido evangélico da pobreza, nos traz essa realidade. Esse jovem rico, ele se entristece, porque ele não está preparado para se tornar um pobre, né? E na pobreza glorificar a Deus, bendizer ao Senhor. Eu lembro da minha origem, que de criança, muito pequeno, a gente não fazia 2, 3 alimentações por dia não, mas uma coisa nunca faltava na nossa casa, glorificar ao Senhor. Então, quando a gente às vezes se torna um indivíduo rico, igual esse jovem rico aí, esquecemos desse sacrifício, esquecemos que glorificar o Senhor é maior do que qualquer sentimento de pobreza. O dinheiro pode, às vezes, corromper a nossa alma, nosso espírito. O poder pode corromper nossa alma, nosso espírito. Então, ser pobre e permanecer pobre é uma grande dádiva. Os grandes santos da igreja tornaram-se pobres. E parece que nós estamos querendo fazer o caminho inverso, né? Pacto com Deus para poder conseguir carro, conseguir apartamento, para a empresa prosperar e tudo mais. Basta ligar a televisão em alguns canais que vocês vão ver pactos e mais pactos que são feitos com Deus através de elevação do dízimo para conquistas materiais. Como? Se essas conquistas materiais não vão durar um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, todo mundo vai ter que morrer. E na nossa morte nós vamos ser sepultados pobres. Nada levaremos, nada cabe no caixão, nada, nada, nada. Alguns são sepultados completamente nus, somente com aquela cortina de flores, né? Parece só o rosto, mas o corpo está todo nu. Então, o máximo que nós vamos levar é um terno, uma roupa, alguma coisa assim para cobrir o nosso corpo, e nada mais do que isso. Então morreremos pobres. Então nós temos que fazer desta condição também, e quando estivermos sendo provados também em situações financeiras, um grande momento de louvor a Deus. O jovem rico, então, no versículo 22, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Então ele não aceita ser pobre, né? E para glorificar a Deus e bendizer ao Senhor, eu também tenho que aceitar essa condição de espírito, pobreza. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Aqui Jesus não está condenando a riqueza, a igreja não condena e também Cristo, o Evangelho, não condena. Tem alguns que são chamados para este dom da riqueza, né? São empresários, donos de empresa, fábricas, agronegócio, o que quer que seja, que dão aí milhões e milhões de empregos. Então nós temos que também que glorificar a Deus por causa disso, porque tem pessoas que foram chamadas a este dom e distribui a sua riqueza dando emprego ali, condições de vida, condições para que a pessoa prospere. Os discípulos se admiravam com estas palavras, porque Jesus falou, vai ser muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Ele está falando, então, daquele rico que é apegado, ele não tem espírito de pobreza, ele se apega a seus bens, apega-se à sua fazenda, seu iate, seu apartamento e fica, né, apegado ao dinheiro, esquecendo-se de Deus. Para esse é difícil entrar no reino de Deus, porque tem muita gente que tem poder, tem economia, mas investe no reino de Deus, né? Através do dízimo, de obras de caridade, mantendo obras, serviço de caridade e tudo mais. É mais fácil, Jesus continua, né? Para o rico é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Algumas pessoas querem colocar que a porta lá do templo, chamado agulha, o camelo não entrava. Não, mas é isso mesmo que Jesus está falando. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, né, literalmente, do que um rico entrar no reino de Deus, quando ele tem tanta
tanto apego aos seus bens materiais a ponto de renunciar a Jesus Cristo e suas obras. Não terá salvação. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso. Por que eles ficaram espantados? Porque os apóstolos também tinham seus desejos pessoais. Eles também, Jesus já tinha promovido a pesca milagrosa, né, para dar aos apóstolos, que eram pescadores, recursos para manter as suas casas, assim como Pedro, assim como Mateus, que tinha responsabilidade com as suas famílias. Então Jesus já tinha dado a provisão, o dinheiro, e os abençoava constantemente. Então eles ficaram espantados ao ouvir isso. Então eles pensaram, eu vou ser pobre o resto da vida? E perguntaram uns aos outros, então quem pode ser salvo se nós abrimos tudo, mão de tudo, para estar contigo, Senhor? E mesmo assim, nós corremos risco de não passar pelo buraco da agulha. Jesus olhou para eles e disse, olha, apóstolos, para um homem salvar-se é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, para os homens é impossível a salvação, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então, queremos voltar aqui à nossa primeira leitura, né? Quando nós falamos, ele nos regenerou, ele nos fez outra vez, ele nos deu vida nova no batismo para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, é essa a mensagem que a Santa Igreja passa para nós, que no batismo, nesse sacramento, nos traz vida nova. No Salmo, o Senhor se lembra das suas alianças. E que no Santo Evangelho de hoje possamos viver essa esperança em Jesus Cristo, aceitando a condição, né? Aceitando tudo aquilo que o Senhor nos permite passar, ao contrário do jovem rico que se entristece por não abrir mão da sua riqueza e prefere a riqueza, né? Mesmo reconhecendo Jesus. Então, que possamos apostar na misericórdia do Senhor, porque sabemos que pelo nosso recurso, por tudo que temos, pela nossa sabedoria humana, e não há fé nesse mundo que nos leve à salvação humanamente, porque para o homem é impossível a salvação, mas para Deus tudo é possível. Então, se a nossa esperança, a nossa fé está no nome do Senhor Jesus, realmente está, tenhamos certeza da nossa salvação e já possamos glorificar a Deus a partir de agora, porque estamos salvos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, um anunciador da promessa de Cristo que hoje fala da salvação, para que mais e mais pessoas estejam livres de todas as amarras desse mundo e possam viver com antecipação a alegria da ressurreição no Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.